Exatamente, Alivaldo. E a Assembleia Legislativa do Piauí mudou bastante a cara desde o início do mandato atual em 2015. Isso por causa de licença de deputados eleitos para assumir cargos no Executivo, entre tantos outros. Mas em abril, os titulares dos assentos voltam a assumir as suas cadeiras e buscar a reeleição. Enquanto em 2015 eram 11 partidos com representação na Assembleia Legislativa do Piauí, a partir do próximo dia 18 de abril, 14 siglas vão figurar na casa. Vamos entender melhor na reportagem. Os parlamentares têm até o próximo dia 7 de abril para mudar de partido sem perder o mandato. A chamada janela partidária tem 30 dias para as mudanças. O entendimento atual é que as vagas preenchidas nas eleições proporcionais pertencem às legendas e não aos parlamentares. Por isso, foi criada essa lei. Janela partidária é um instituto do direito eleitoral muito importante aí para os candidatos, sobretudo aqueles que detêm o mandato eletivo e sobretudo para aqueles que estão terminando o mandato eletivo. Aqui no Piauí, ao fim da janela partidária, serão 14 partidos na Assembleia. Em fevereiro de 2015, eram 11. Para o historiador e cientista político Ricardo Arraes, o Brasil comete excessos na criação de novos partidos. No ano passado, eram 33, com mais 31 na fila para serem formados. É como se fossem mais de 60 ideologias diferentes. Bem, isso significa que nós temos um sistema partidário extremamente fragmentado. E isso leva em consideração a frouxidão que é para criar partidos políticos no Brasil. Por outro lado, também revela um pouco a forma de se fazer política aqui no estado do Piauí, que foi agregar a maior quantidade possível de aliados. Com essa janela partidária, o PTB, que começou o mandato com 5 deputados estaduais, tem 3 saídas confirmadas e poderá ficar sem nenhum representante. Já o Progressistas triplicou a bancada. Mas será se isso influencia no poder de prestígio e mobilização dos partidos? O incremento ou o recuo do número de partidos não vai alterar muito a base de apoio do governo, porque mesmo que esses partidos percam deputados com o retorno dos titulares, esses suplentes ainda continuarão na base de apoio na hora do processo eleitoral. Então, de alguma maneira, o governo só muda as peças, só faz uma reacomodação dentro da LEP. Mas para que as filiações e desfiliações sejam válidas, partidos e parlamentares devem ficar atentos ao processo burocrático. Os candidatos que querem mudar de partido, aqueles que detêm um cargo eletivo ou aqueles que não detêm, eles precisam observar principalmente o prazo, que é agora até o dia 7 de abril, que são 6 meses que antecede a eleição, e observar 2 requerimentos. O primeiro para o seu partido político, dizendo que está se desfiliando, e o segundo requerimento para o juiz eleitoral. Ele leva o requerimento que ele fez no partido político e vai até a zona eleitoral, faz outro requerimento para o juiz eleitoral e pede comunica sua desfiliação daquele partido que ele estava filiado. Alivaldo, essas modificações eram esperadas depois dessa janela partidária, inclusive por causa da própria sobrevivência política. Aliás, esse termo sobrevivência política teria sido dito pelo deputado Firmino Paulo ao deixar o PSDB, inclusive a presidência do partido, para ir para um outro partido, porque num partido menor ele tem mais chances de sobrevivência política. Exatamente. Aí a estratégia, Nadia, que leva vantagem exatamente àquela força mais ligada à estrutura governamental. Normalmente a oposição acaba muito prejudicada nesses processos de janela, porque os políticos procuram geralmente uma sombra maior, uma estrutura mais robusta para tentar as reeleições nos parlamentos. Vamos continuar falando sobre esse assunto, Alivaldo, ilustrando aqui o ranking dos partidos na Assembleia Legislativa. Alguns a gente falou aí já na reportagem do Marcelo Fontinelli, então a gente segue aqui falando sobre essas composições, inclusive a partir do dia 7, quando muitos deputados também voltam à Assembleia Legislativa.
Pois é, o MDB, por exemplo, é o partido de maior bancada, né? Tem hoje o deputado Temístocles Filho, presidente, Zé Santana, que retorna agora no dia 7, Severo Eulálio. São 6, né, ao todo? São 6, né? Pablo Santos, que também retorna, João Madison, Lizê Coelho, agora recentemente filiada, ela que era do PTB, mudou para o MDB. O Partido dos Trabalhadores permanece com a bancada da mesma forma, não houve nenhuma modificação. Francisco Lima, Flora Isabel, Fábio Novo. O Progressista, sim, o partido que foi turbinado aí nos últimos 4 anos. Júlio Arcoverde foi o único eleito em 2014. O partido foi reforçado com mais 2 filiações já confirmadas. Hélio Isaías, que mudou antes mesmo da janela. O Wilson Brandão, que vai mudar agora no dia 6. E provavelmente o deputado Firmino Paulo. Deve ir para o PP, né? Deve ir para o PP. O PSDB foi um partido bastante prejudicado, né? Uma bancada com 3 parlamentares, foi reduzido a 2, aliás, deputado Marder Menezes, Luciano Nunes, agora com a saída do Firmino Paulo, que vai para o PDT ou para o PP. Mais provável hoje para o Progressistas. Luciano Nunes vai ser candidato ao governo, então tem que procurar preencher essa lacuna para manter pelo menos a bancada. Deixa essa cartela, Ney, só para a gente comentar essa situação do PSDB vivendo aí esse momento que o Elivaldo colocava. Então a gente tem aqui o deputado Firmino Paulo, que vai deixar o PSDB, que era um partido de oposição, né? Partido de oposição, especialmente do Partido dos Trabalhadores, ele se opõe muito frontalmente. E o deputado Firmino sai de um partido de oposição e vai para a base do governo. Se vai para o PDT ou para o PP, os dois estão na base do governo. Serão coligados, provavelmente serão coligados proporcionalmente. Então, tanto faz um como o outro. O certo é que Firmino Paulo não é mais do PSDB. Luciano Nunes, e nem é mais oposição. E nem é mais oposição. Luciano Nunes será candidato ao governo do Estado. Então, Marder Menezes, ele tem aí uma missão árdua, que é exatamente de preencher a chapa, para pelo menos manter uma tradição aí dos últimos 8 anos. O PSDB sempre elege 3 deputados estaduais. Bom, a gente vai mostrar aí o restante das cartelas. Bom, deputado Marder Menezes, né, que é do PSDB, e também continua, imagino que nessa sequência de apoio do deputado Luciano Nunes em sua pré-candidatura. Coloca aí na tela, por favor, Ney, essa próxima cartela, que é justamente o PSB, que tem 2 deputados, o deputado Rubem Martins e Gustavo Neiva. Esses continuam, né, a bancada que continua na Assembleia Legislativa, deputados inclusive fortemente de oposição. Temos mais? E tá aí, nós temos após o dia 7 o PTB, com 2 podendo ficar sem representantes, já que a gente sabe que o PTB está nessa situação, dependendo inclusive de acordos que podem ser feitos com o ex-senador João Vicente, que vai chegar ao PTB na próxima semana, dia 6. A deputada Janaína ainda não cediu, o deputado Nerinho também ainda não. E aí, Nádia, o PTB foi o partido que mais perdeu força no parlamento estadual, mais perdeu força. Para você ter uma ideia, elegeu 5 deputados em 2014. Está aí reduzido a 2, a bancada das 2 parlamentares, aí com a expectativa de permanecer, inclusive dependendo aí dos desdobramentos, sobretudo com a filiação, o retorno do ex-senador João Vicente Claudino ao partido. PSD. O PSD, Georgiano Neto, perdeu o doutor Edson Pessoa, né? Ferreira e perdeu o doutor Pessoa. Elegeu 3, perdeu 1, mantém aí uma bancada com 2 parlamentares. E o PDT, que continua aí com o deputado Flávio Nogueira Júnior. Perdeu um, o que deputado foi Robert Rios, que foi poderá ganhar Firmino Paulo, mas hoje o PDT tem aí um deputado apenas. Tem mais? Está aí o PR. Tem, PR também foi reforçado, ele elegeu somente o deputado Fábio Xavier, que é o presidente do partido no estado, mas conseguiu a adesão de Dr. Hélio, que foi eleito pelo PTC em 14 e retornou antes mesmo da janela abrir, ele se filiou ao PR. Deputado Evaldo Gomes, que também o PTC elegeu 2 parlamentares em 2014, ele, doutor Hélio, perdeu o doutor Hélio, filiou agora no final aí da janela 4 suplentes, mas então na Assembleia o PTC conta hoje apenas com um deputado. Apenas com o deputado Evaldo Gomes, que é do PTC. Tá, e o Democratas volta a ter uma representação na Assembleia Legislativa. Robert Rios transferiu-se do PDT para o Democratas e é hoje o representante do partido da casa. Lembrando que o deputado Roberts provavelmente não será candidato à reeleição e sim ao Senado na chapa de Luciano Nunes. E o PRTB foi o partido fundado agora, reorganizado no Piauí, com Fernando Monteiro, que foi eleito pelo PTB e migrou para o PRTB. Sendo assim, a Assembleia vai ficando com 14 partidos, o Solidariedade ganhou o doutor Pessoa, que a gente acabava de falar, né, que saiu aí do PSD e se filiou ao Solidariedade, e a Assembleia Legislativa, que em 2015 tinha 11 partidos então na representação, tem agora
14 partidos. PRB permanece com um parlamentar, Gessivaldo Isaías, que foi eleito pela sigla também em 2014. E temos também, Nádia, o caso da deputada Juliana Falcão, que foi eleita pelo MDB em 2014, deixou já o partido, já se desfiliou, comunicou oficialmente, mas ainda não decidiu a sua filiação partidária. Ela não será candidata à reeleição. Não será candidata à reeleição, e o ex-governador Zé Filho, que foi casado com a deputada Juliana, já definiu que vai se filiar ao PSDB. Ontem a informação foi repassada ao deputado Luciano Nunes, que nos falava aqui em entrevista, que está assumindo a presidência do partido. Ele disse que nesse momento é um momento em que ele se coloca como pré-candidato, mas que como vice-presidente poderia não conseguir agregar aí as duas funções, mas vai assumir sim a presidência do PSDB. O segundo vice-presidente é o prefeito Marcos Elvas, e ele confirmou a ida para o PSDB do ex-governador Zé Filho, que deve ser candidato à Assembleia Legislativa. Exatamente. E esse também poderá ser o destino da deputada Juliana Falcão para cumprir aí mais este ano aí de mandato no PSDB, exatamente.